O lutador de UFC, ele tem 15 quilos para perder de peso às vezes e o cara já tá na pele. Então ele tem 15 quilos para perder de músculo. Tirar músculo do corpo é algo muito agressivo. Seu corpo flagela você. Ele te machuca para você perder músculo. Mano, eu vi o cara parecia um doente que tava Parece aí de doente. cama, mano. Mas é tão cansado, louco né? que, por exemplo, agora tá um pouco restrito isso, mas era muito comum, o cara pesava e se internava no hospital. É sobre este tema que nós iremos conversar hoje: protocolos de finalização, perda de peso e como isso interfere também na questão da saúde. Ele trouxe o exemplo dos atletas de MMA e eu vou aproveitar este gancho para mostrar esse artigo aqui para vocês, em que nós vamos mergulhar em um tópico que gera muita curiosidade e ao mesmo tempo muita preocupação no universo do combate e também do fisiculturismo. Se você caiu de paraquedas nesse canal, meu nome é João Diniz, eu sou médico residente de medicina esportiva pela USP, que é o maior e melhor programa de residência médica da América Latina. E de antemão, se você gosta desse tipo de tema, desse tipo de conteúdo mais denso, considere se inscrever no canal, já deixar o seu like e vai acompanhando esse vídeo até o final que eu vou trazer algumas alterações que nós temos após uma finalização e por que que nós precisamos esperar para fazer os exames laboratoriais depois de uma competição. Vou mostrar tudo isso para vocês. Vamos lá. O grande foco desse vídeo vai ser sobre a perda de peso rápida, que é comum na reta final de preparação, tanto no MMA, que é esse artigo que eu estou mostrando para vocês, quanto também no fisiculturismo. Então, vamos analisar esse estudo fascinante que foi feito com os lutadores e a partir dele traçar um paralelo com as práticas que nós vemos nas academias, inclusive pessoas que não vão competir, mas querem secar no final de semana. Especialmente entre os usuários de hormônios, né? Então prepare-se porque hoje nós vamos discutir aqui o que é crucial para a saúde, para a longevidade e também performance. Então, o artigo de hoje, nós vamos dissecar sobre o que ele se chama de perda de peso rápida provocada por respostas bioquímicas e hormonais nos atletas de MMA. E o objetivo dos pesquisadores era bem direto, né? Eles queriam comparar as respostas bioquímicas e hormonais dos lutadores de MMA, que não fizeram a perda de peso rápida com aqueles que fizeram. Então, para a gente entender esse cenário, eles pegaram 17 lutadores profissionais que iam competir, que iam lutar lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E um desses grupos eles chamaram de sem perda de peso rápido, Non-Weight Loss, NWL, que seria o grupo que pesava e lutava no mesmo dia. Então ele pesava, 30 minutinhos depois ele estava lutando no octógono. E esses atletas declararam não ter usado nenhuma estratégia para perda de peso brusca. Já o outro grupo, que nós vamos chamar de Rapid Weight Loss, que seria o grupo com perda de peso rápido, ou RWL, ele pesou 24 horas do evento, que é mais parecido com o fisiculturismo. Geralmente pesa na sexta, compete no sábado. E aqui já começa alguns dados chocantes. O primeiro é que o grupo da perda de peso rápido relatou ter perdido, em média, 7,4 quilos na semana anterior à luta. O que não foge muito do fisiculturismo. Muitos atletas perdem ali em torno de 3, 4, 5, dependendo do peso do atleta e da categoria. Geralmente representa em torno de 10% do peso. É uma perda de peso mesmo bem agressiva. E para conseguir isso, eles recorreram a métodos como aumento de atividade física, restrição alimentar, faziam bike na sauna, por exemplo, para poder ajudar essa perda de peso. E aí os pesquisadores eles coletaram a amostra do sangue desses atletas antes e depois das lutas para avaliar uma série de marcadores e ver quais alterações apresentaram nesses atletas que fizeram a restrição e os que não fizeram. E os resultados são, no mínimo, reveladores. E, independente do grupo, lutar por si só já causa um estresse tremendo no corpo. Isso vale para a competição também. Então existem alterações que, independente da estratégia que o atleta fizer, seja ela mais agressiva ou não, vai ter alterações por conta do estresse da competição. E ambos os grupos desse estudo, cadê? Vou mostrar aqui para vocês. E ambos os grupos desse estudo, eles, perdão que travou aqui.
Certo. E ambos os grupos desse estudo ele mostrou um aumento significativo do lactato, glicose e na enzima LDH, na creatinina, no cortisol depois das lutas. Isso é completamente esperado, tá bom? Então, o lactato é o marcador de glicólise anaeróbica. Então, durante o MMA, que é um exercício de explosão, tem muito metabolismo anaeróbico, é comum produzir lactato. É comum aumentar a glicose também pós-exercício, por quê? Porque tem um aumento de hormônios estressores, GH, cortisol, glucagon, que vai aumentar essa glicemia sanguínea, apesar de ser consumida também durante o esforço. Os hormônios contrarregulatórios aumentam essa disponibilidade. E tem um aumento de LDH, que é uma enzima muscular, refletindo o aumento da atividade muscular. Também teve aumento da creatinina e principalmente do cortisol, que é um hormônio do estresse. Isso é esperado, afinal, é um esporte de altíssima intensidade. Mas as diferenças que nós vemos nos grupos é que nos trazem as maiores alertas, né? O grupo que fez a perda de peso rápida, ele apresentou níveis bem mais altos. Ele apresentou níveis bem mais altos, eu vou mostrar para vocês, do LDH, que é o marcador muscular, e de uma outra enzima chamada TGO, que seria aspartato aminotransferase, ou transglutaminase oxalacética. E o que é que isso significa, Diniz? Que essas duas enzimas, tanto o LH quanto o TGO, que está aqui embaixo, né, se vocês perceberem, nesses dois, foram menores do que no grupo que fez a rápida perda de peso e sem perda de peso. Então, assim, perda de peso teve menor. O que que isso vai significar? Que essas duas enzimas, elas são marcadores de dano muscular. Então, quando as células musculares elas são danificadas, elas liberam essas enzimas da corrente sanguínea, ou seja, os atletas que submeteram a perda de peso rápido já entraram na luta com um nível maior de lesão muscular. E esse dano apenas se intensificou ainda mais com o combate. Então, o estudo mostra que o TGO aumentou significativamente apenas no grupo que teve essa perda de peso rápida. E outro ponto importante que me chamou muita atenção foi a glicose. O grupo que cortou peso bruscamente, que foi esse daqui, ó, da sua direita, ele teve uma glicose menor, 4,6 contra 6,1, em relação ao grupo que não teve a perda de peso, que é o da esquerda. E pós, a atividade permaneceu menor ainda em relação ao grupo que não teve essa rápida perda de peso. Então, isso indica uma menor disponibilidade energética. E pensa comigo, como que um atleta ele pode render no seu máximo se o seu potencial, que é o combustível, que é o carboidrato, está em falta? É como você querer andar com um carro de corrida, vença uma prova, mas com um tanque vazio. A prática dessa perda de peso rápida claramente impactou negativamente a disponibilidade de energia desses lutadores. E com relação à parte hormonal, vocês já estão vendo aqui na tabela, testosterona, cortisol, enfim. O cortisol, que é o hormônio do estresse, como eu falei para vocês, aumentou em ambos os grupos, isso é normal, diante da situação da luta, que é um fator estressor. No entanto, no grupo que teve a perda de peso rápida, a relação testosterona-cortisol, conhecido como relação TC, que é essa última aqui, indica um estado catabólico aumentado. E nesse grupo da rápida perda de peso, esse estado catabólico foi menor. Aliás, corrigindo, a relação testosterona-cortisol foi menor, ou seja, tem mais cortisol do que testosterona em relação ao grupo que não cortou o peso, o que indica um aumento do estado catabólico. Em outras palavras, o corpo desses atletas estava em um processo mais intenso de quebra de tecidos, incluindo a preciosa massa muscular, para poder obter energia para a luta. Isso é o oposto do que qualquer atleta deseja. Agora vocês devem estar se perguntando, ok, Diniz, entendi os riscos para os lutadores de MMA, mas o que isso tem a ver comigo, que treino na academia, talvez até use ali um esteroide ou outro, e também faço fases de cutting para secar. A correlação é direta e extremamente perigosa. Tá? Então vamos agora conectar os pontos. Deixa eu voltar aqui para vocês verem o artigo. Bom, agora a gente vai conectar os pontos, né? O estudo com lutadores de MMA mostra um cenário de estresse agudo,
com dano muscular, baixa energia, um ambiente hormonal extremamente catabólico. Agora imagina potencializar tudo isso com o uso do esteroide, né? E a ideia do esteroide em fase de cutting é ser muito mais um agente anticatabólico do que catabólico. Vocês lembram disso? E muitos usuários de esteroides, principalmente no fisiculturismo, eles buscam um físico extremamente seco e vascularizado para competições ou por estética. Mas para isso, frequentemente adotam protocolos de perda de peso muito agressivo nas semanas finais de preparação, aqueles dias antes de uma viagem ou antes de um verão, enfim, algum evento. Né? E muitas vezes é feita uma combinação de restrição calórica severa, restrição hídrica e quase sempre tem o uso ali de um diurético e um volume altíssimo de exercícios aeróbicos. Quem nunca viu aquele atleta que começa a fazer 2, 3 horas de cardio por dia, restringe calorias, dieta de menos de 1.000 calorias, usa furosemida, espironolactona, hidrocloro. É muito parecido com o que os lutadores de MMA fizeram. E aí quando você combina essa perda de peso rápida e agressiva com o uso dos esteroides, você cria uma tempestade perfeita para o seu sistema cardiovascular. Aqui vai entrar um ponto importante que eu queria que vocês prestassem atenção. Se até agora esse vídeo está sendo legal, você está gostando desse conteúdo, desse aprofundamento, cara, já deixa o like, se inscreve, tá bom? Isso me ajuda muito e é a principal métrica do YouTube hoje. Você vai me ajudar a crescer e a trazer mais vídeos. Lembrando que todos esses artigos que eu trago, eu faço uma aula específica aprofundando mais sobre o tema e toda semana eu tenho 2, 3 artigos publicados em formato de aula no QR Code que vocês vão ver no canto esquerdo da tela de vocês. E os esteroides anabolizantes por si só, eles já são conhecidos por aumentarem os riscos cardiovasculares. Isso eu já mostrei em diversos vídeos. Eu vou deixar passando uma playlist aqui em cima que vocês podem assistir. E eles podem levar, por exemplo, aumento de pressão arterial, os mais comuns, né? Alteração prejudicial de colesterol, aumentar LDL, baixa HDL, que é o colesterol bom, e também hipertrofia do ventrículo esquerdo, e tudo isso vai levar a uma disfunção do sistema cardiovascular. Agora adiciona a essa equação a desidratação e a perda de peso rápida. A desidratação ela vai forçar o coração a trabalhar mais para poder bombear o sangue, que ele vai se tornar mais espesso. E isso, somado à pressão arterial já elevada pelo uso de esteroide, aumenta exponencialmente o risco de formação de coágulos, infartos, derrames. Não é incomum vocês verem atletas falecendo de infarto fulminante ou outros problemas cardíacos em fase de finalização. Essa é uma das razões. E lembrem-se que eu já mostrei agora no estudo que dos marcadores de dano muscular, o LDH e o TGO que estavam elevados nos lutadores, então, estudos com usuários de esteroide anabolizante também mostram a elevação nessas enzimas, indicando um estresse constante sobre o fígado e sobre os músculos. Lembrem que o TGO, que classicamente é uma enzima do fígado, é uma enzima que também está no músculo, diferente do TGP, que aí vocês podem ver até aqui no artigo que não houve alteração do TGP, que é o ALT. Não houve diferença entre estatisticamente significativa entre os grupos, tá? Porque isso aqui é um marcador de agressão, lesão hepática. Já o TGO também é um marcador de lesão hepática? Sim, mas ele também está no músculo. Então, nós temos que levantar o questionamento. Será que esse TGO aumentado é excesso de treino, excesso de desgaste muscular ou será que seria uma lesão hepática? Então, quando um fisiculturista em fase final de preparação, usando esteroides, se submete a uma perda de peso drástica, esse dano muscular e para o fígado ele é multiplicado. O fígado que já está sobrecarregado para metabolizar esteroide, muitas vezes usando esteroides orais, outros medicamentos, enfim, estimulantes, agora precisa lidar também com subprodutos do dano muscular intenso e da desidratação. E aí o risco de lesão hepática se torna grave e iminente. Eu, particularmente, nunca vi uma insuficiência hepática, né, uma DILI, que seria uma lesão hepática induzida por drogas, no fisiculturismo. Pode existir, deve existir com certeza, mas eu particularmente não vi. O maior dano que eu vejo é ao coração. E vendo o restante dos marcadores, vocês estão vendo também que tem a avaliação da creatinina, que é um marcador de função renal. E nesse estudo, curiosamente, o grupo sem perda de peso rápido teve um aumento maior da creatinina após a luta.
né? E os pesquisadores sugerem que isso pode estar relacionado à hidratação. Então, contextos de desidratação podem subir creatinina? Pode. Mas aparentemente o grupo que desidratou para perder o peso rápido teve que se reidratar em 24 horas, porque lembra que ele pesou num dia para lutar no outro. Então, diferente do fisiculturista, o lutador não, ele vai se reidratar sim. O fisiculturista não pode aumentar muito a hidratação, porque senão ele vai reter. E o atleta do MMA, aparentemente por aumentar a hidratação após, ele diluiu temporariamente esse marcador. No entanto, nós sabemos que no mundo de fisiculturismo, com o uso de esteroide, a função renal ela é uma preocupação, deve ser constante. Né? E a sobrecarga de proteína na dieta, a pressão arterial elevada e o próprio efeito dos fármacos, principalmente os estimulantes, eles podem comprometer os rins no longo prazo. Então, uma desidratação severa, mesmo que por um curto período, é um insulto agudo aos rins e pode acelerar o processo de doença renal crônica. Lembrando que para fisiculturistas, pessoas muito musculosas, nós não utilizamos apenas a creatina como marcador de função renal, porque ela tem muita interferência, tanto da massa muscular quanto da suplementação de creatina. Então, a minha creatinina, ela é 1,6 hoje, mas ela veio aumentando ao longo do tempo. E aí, para nós avaliarmos, o melhor marcador seria a cistatina C, que ele não depende da massa muscular. Então, tanto para fisiculturistas, pessoas muito musculosas, ou para indivíduos sarcopênicos, nós não utilizamos a creatinina, utilizamos a cistatina C. O problema é que na maioria das regiões do país, esse exame não está disponível. E agora, uma pergunta que vocês podem ter. Tá bom, Diniz, eu me sinto bem, eu estou forte, eu estou seco, mas será que eu estou realmente correndo esses riscos? E a resposta é sim. O grande perigo é que muitos desses danos são silenciosos. E a pressão arterial ela pode estar subindo, uma placa de colesterol se formando nas artérias e no coração e modificando estruturalmente a funcionalidade desse sistema, sem que você sinta absolutamente nada. Quando os sintomas aparecem, normalmente é tarde demais. É por isso que eu não me canso de repetir que o acompanhamento médico ele é indispensável. É óbvio, tem um jabá, tem a venda do peixe, tem. Mas é o que a gente vê na prática, é o que a literatura mostra. Então, você negar o que é um fato é, no mínimo, imprudente. Tá? E a gente está falando da saúde. Saúde é uma das coisas que eu já falei para vocês, cara. Saúde e tempo, dependendo do que você perde, não volta. Não volta. Tá? E independente do seu investimento financeiro em suplementos, dieta e para alguns também no próprio uso de hormônios e outras performance enhancing drugs, um bom médico faz parte do investimento. Então, um bom médico ele não vai estar ali para julgar suas escolhas, mas sim para preservar a sua vida e ajudar a controlar danos, que é exatamente boa parte do trabalho que eu faço hoje. E através de exames de sangue detalhados, como o estudo que analisamos, e de exames de imagem, como um ecocardiograma, já é possível ter uma noção da sua saúde cardiovascular, hepática e renal. Mas é óbvio que eu peço muitos outros marcadores e eu preciso saber interpretar esses exames. E é possível, sim, com essa avaliação completa, identificar os sinais de perigo antes que eles se tornem uma verdadeira catástrofe. Então, o investimento em um acompanhamento qualificado, médico, ele não é um custo, né? É o maior investimento que você pode fazer em si mesmo. E é o que vai garantir que você possa continuar treinando, competindo e, o mais importante, vivendo com saúde por muitos e muitos anos. Que algumas pessoas esquecem que em algum momento o fisiculturismo acaba, que em algum momento a competição acaba, que em algum momento aquele hype, aquele desejo por competir, como eu já atendo algumas pessoas hoje que são ex-atletas e não querem mais competir, mas agora querem ter saúde, elas não se arrependem, mas pensam no futuro, quando pensam no futuro, falam assim, cara, não compensa mais arriscar minha saúde porque eu não estou vendo mais um retorno sobre isso. E agora eu quero viver melhor, não quero me sentir preso à dieta, me sentir preso à rotina, eu quero ter uma rotina um pouco mais livre, continuar treinando porque eu gosto de treinar, continuar fazendo dieta porque já é minha rotina, já é meu hábito, mas sem aquela pressão, sem aquele abuso de substâncias. Por quê? Porque existe uma vida após o fisiculturismo, existe uma vida após a competição. E sim, eu vou abrir aqui a primeira mão, eu estou me preparando para competir. Eu sei que existe, nesse momento, exige uma demanda de empenho e de assiduidade imensa. E eu estou fazendo isso, abrindo mão de muita coisa. Mas eu sei que depois eu vou querer relaxar, eu vou querer aproveitar, eu vou querer melhorar o meu endurance, eu quero fazer provas de triatlon, eu quero competir corrida de rua, ciclismo. Então, outras coisas que junto da competição do fisiculturismo se tornam impossíveis.
Isso sem falar no desgaste à saúde por conta de uma preparação e do uso de pads. Então, em resumo, o que nós aprendemos hoje? Que a perda de peso rápida com esse artigo, por si só, ela já é um processo extremamente danoso, que te deixa com menos energia, mais lesão muscular e um estado mais catabólico. Isso vale também para aquele pessoal que inventa de fazer dieta com low calories drástica, dietas extremamente restritas, com muito baixo carboidrato. Eu vou trazer um vídeo só falando sobre carboidrato, mesmo sem restrição calórica e a perda de performance. E quando você combina essa prática com o uso de esteroide anabolizante androgênico, o que nós vemos frequentemente no fisiculturismo, você basicamente está brincando de roleta russa com a saúde, especialmente com o seu coração. Tá? Então pensem nisso na próxima vez que vocês planejarem um cutting um pouco mais agressivo. Pensem se vale a pena colocar clenbuterol, ioimbina, tireoidianos, GH, tudo isso. Se você não é um cara competitivo, você não pretende subir no palco, lembre que qualquer coisa a mais que você adiciona de performance enhanced drugs é uma agressão à sua saúde. Até que ponto essa agressão ela vai ser reversível ou não vou saber te dizer, mas quanto mais utilizar, maior o tempo, pior a sua genética for, mais agressivo vai ser. Então, eu espero que essa análise aprofundada ela tenha sido útil para vocês. Deixem suas dúvidas e comentários aqui embaixo e vamos continuar essa nossa conversa. E eu te vejo no próximo vídeo. Não se esquece de curtir e se inscrever no canal também, como eu já pedi. Por esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço.